A noite estava pesada de chuva, e o silêncio ao redor da mansão era tão cortante que parecia ferir a pele. Dentro do luxuoso quarto, Jade Mota, grávida de 6 meses, dormia profundamente. Seu rosto carregava a inocência serena de uma mulher que espera a vida. Ela abraçava a barriga, inconsciente da escuridão que crescia a poucos metros de distância. David, seu marido, permanecia junto à janela. Os relâmpagos lá fora iluminavam seu rosto, revelando olhos frios que não carregavam mais amor, apenas cálculo. Em sua mão, ele segurava uma arma. Seus dedos percorriam o cano como se estivesse acariciando uma amante. E de uma forma perversa, ele estava. Porque a verdadeira amante em seu coração já não era Jade. Era Lisa. Lisa, uma mulher impressionante com a ambição estampada em seu sorriso afiado, aproximou-se dele. O perfume dela invadia o quarto, sufocando o calor que deveria pertencer ao lar de Jade. Você sabe o que precisa ser feito, Lisa sussurrou, a voz como veneno envolto em seda. Assim que ela se for, tudo será nosso. A casa, o dinheiro, a herança. E ninguém ficará em nosso caminho. A mandíbula de David se contraiu. Ele olhou para o corpo adormecido de Jade. Uma onda de hesitação piscou em seus olhos por uma fração de segundo, mas a mão de Lisa deslizou para seu ombro, impulsionando-o para frente. Ela é fraca, ingênua, confia em você, disse Lisa com um sorriso cruel. Faça isso agora, e finalmente seremos livres. Um trovão ecoou lá fora, quase como se os próprios céus estivessem protestando. David ergueu a arma, sua mão tremendo, não de medo, mas da adrenalina. Ele imaginou uma nova vida com Lisa. Riqueza, liberdade, paixão. Mas para alcançar isso, Jade precisava desaparecer. O clique do gatilho cortou o silêncio do quarto. Jade se mexeu levemente no sono, murmurando suavemente, como se o bebê dentro dela sentisse o perigo iminente. Sua mão passou sobre a barriga em um gesto protetor. Por um momento, David congelou. Memórias do dia do casamento, do riso dela, da sua bondade, passaram por sua mente, mas a voz de Lisa cortou tudo. Faça isso, David. Faça agora. O relógio na parede tiquetaqueava alto, cada segundo se estendendo como uma eternidade. A chuva batia nas janelas, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. David levantou a arma, o cano agora apontado diretamente para a mulher que carregava seu filho. Seu dedo se apertou no gatilho. Sua respiração ficou mais pesada. A escolha estava à sua frente. Vida ou morte. Lealdade ou traição. Humanidade ou ganância. Na imobilidade, uma gota de suor escorreu por sua têmpora. Ele sussurrou para si mesmo. Este é o único caminho. O quarto escureceu, quando a tempestade lá fora engoliu os últimos raios de luar. O aperto de David na arma era inabalável agora. E então, o som ensurdecedor de um tiro explodiu pela noite, destruindo a frágil paz para sempre. O sol da manhã rompeu a forte tempestade da noite anterior. Mas para Jade, a luz havia se tornado algo frágil. Ela acordou lentamente. A dor surda em seu corpo a lembrava que a gravidez nunca foi fácil. Aos 28 anos, Jade sempre sonhou em ser mãe, em criar um lar caloroso, cheio de risos. No entanto, nos últimos meses, o sonho começou a parecer mais um fardo que ela carregava sozinha. Sua vida parecia perfeita por fora. Ela morava em uma grande mansão, casada com David, um homem que todos pensavam ser charmoso e bem-sucedido. Para os vizinhos, Jade era a esposa sortuda que tinha tudo: riqueza, beleza e um bebê a caminho. Mas a portas fechadas, sua realidade era muito diferente.
O afeto de David havia se tornado frio. Seus olhos, antes amorosos, agora a olhavam com irritação, como se ela fosse um peso que o arrastava para baixo. Jade tentava esconder a verdade de seus pais. Eles ligavam frequentemente, perguntando como ela estava. Mas ela sempre forçava um sorriso, dizendo: "Estou bem, está tudo bem." Ela não queria que eles se preocupassem, especialmente sua mãe, que sempre carregou a família com força. Até Mirella, sua irmã mais velha, uma advogada feroz com olhos que enxergavam através das mentiras, sentiu que algo estava errado. "Você parece cansada, Jade", disse Mirella uma noite ao telefone, mas Jade apenas riu, insistindo que estava feliz. Na verdade, ela estava exausta. Cada passo parecia pesado. Cada noite, solitária. Ela se lembrava de como, nos primeiros dias de seu casamento, David tinha sido gentil. Ele beijava sua testa, prometia-lhe o mundo e dizia que ela era tudo para ele. Ela se agarrava a essas memórias, convencendo-se de que talvez, apenas talvez, as coisas voltassem a ser como antes. Sua maior fonte de esperança era a vida crescendo dentro dela. Ela se sentava à janela por horas, com a mão sobre a barriga, sussurrando para o seu filho que ainda não havia nascido. "Você é a minha luz", ela dizia baixinho. "Aconteça o que acontecer, eu vou te proteger." Mas no fundo, Jade sentia as rachaduras se abrindo em seu mundo. David voltava para casa cada noite mais tarde, cheirando a um perfume caro que não era o dela. Ele respondia às suas perguntas com irritação, às vezes explodindo, às vezes a ignorando completamente. Jade chorava em silêncio no chuveiro, deixando a água lavar suas lágrimas para que ninguém pudesse ver sua dor. Ainda em seu sofrimento, Jade se mantinha com uma graça silenciosa. Na escola local, onde ela lecionava antes de se afastar para a gravidez, as crianças ainda a adoravam. Os pais falavam gentilmente de seu coração. Todos admiravam Jade, mas ninguém sabia da tempestade que ela enfrentava dentro de sua própria casa. Naquela manhã, enquanto dobrava roupas de bebê que havia comprado em segredo, Jade colocou um minúsculo macacão contra sua barriga e sorriu em meio às lágrimas. Ela sussurrou: "Nós vamos ficar bem, eu prometo." Ela não tinha ideia de que, naquele exato momento, David estava com Lisa, tramando sua queda. E enquanto Jade cantarolava uma canção de ninar para seu filho, a mão de seu marido repousava mais uma vez sobre a arma escondida dentro da mansão. A esperança de Jade por um futuro pacífico estava prestes a colidir com um pesadelo que ela jamais poderia imaginar. Mirella sempre foi a irmã mais velha protetora. Aos 34 anos, ela se comportava com a confiança de uma mulher que lutou pela vida. Como advogada de sucesso, Mirella treinou a si mesma para ler as pessoas, detectar mentiras e lutar pela verdade. Mas quando se tratava de Jade, não era o treinamento que lhe dava a percepção. Era o amor. Ela conseguia sentir quando algo estava errado com sua irmã, mesmo quando Jade não dizia nada. Naquela semana, Mirella foi à mansão sem avisar. A cena que a saudou causou um arrepio em seu peito. Jade estava na grande cozinha, dobrando a roupa com as mãos trêmulas. Ela forçou um sorriso quando viu Mirella. "Você não me disse que vinha", disse Jade suavemente, sua voz tentando soar alegre. Mirella largou a bolsa e estudou sua irmã atentamente. "Eu queria te fazer uma surpresa, mas Jade, você está pálida. Está comendo o suficiente? David está cuidando de você?" Jade evitou o olhar, ajeitando o cabelo atrás da orelha. "Estou bem, de verdade. Apenas cansada, é só isso." Mas Mirella notou o leve tremor em suas mãos e o olhar distante em seus olhos. Quando David entrou momentos depois, os instintos de Mirella se aguçaram. Ele a cumprimentou educadamente, mas seu sorriso não chegava aos olhos. Havia algo sombrio,
algo frio sob sua superfície polida. Ele colocou um braço possessivo em volta de Jade, mas o gesto parecia forçado, quase como uma performance para Mirella. Após uma breve conversa, David se desculpou, dizendo que tinha negócios a resolver. Assim que ele saiu, Mirella se virou para a irmã. Jade, ela sussurrou, abaixando a voz. Algo não está certo. Eu sinto. Me diga a verdade. O que está acontecendo entre você e David? Jade balançou a cabeça rapidamente, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Por favor, Mirella, não pergunte. Eu só quero paz por agora. Ela abraçou a barriga instintivamente, como se estivesse protegendo seu filho da conversa. O coração de Mirella doeu. Ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a de Jade. Escute-me. Se ele estiver te machucando, se estiver fazendo você se sentir insegura, você precisa me contar. Eu não vou deixar ninguém te destruir. Mas Jade retirou a mão suavemente, forçando um sorriso. Você se preocupa demais. Eu estou bem, de verdade. Mirella deixou a mansão naquela noite, inquieta. Enquanto caminhava para o carro, ela olhou para os altos portões de ferro. Sua intuição gritava que algo sinistro espreitava dentro daquelas paredes. Ela tinha visto nos olhos de David, no silêncio de Jade, na densidade do ar ao redor da casa. Mais tarde naquela noite, Mirella sentou-se em seu apartamento, folheando arquivos jurídicos, mas sua mente continuava voltando para a irmã. Ela se lembrou de como, quando crianças, Jade sempre se agarrava a ela durante as tempestades. Mirella prometeu naquela época que sempre protegeria sua irmãzinha. Essa promessa ecoou em sua mente agora, mais forte do que nunca. Mirella serviu um copo de água e olhou pela janela. Seus instintos lhe diziam que o perigo estava mais perto do que Jade imaginava. Ela ainda não tinha provas, mas algo profundo dentro dela a incitou a agir. E assim que Mirella resolveu investigar a vida de David mais a fundo, ela se deparou com um detalhe que gelou seu sangue. Lisa entrou na vida de David como uma faísca na escuridão, e logo se tornou o fogo que queimava tudo em seu caminho. Para os de fora, ela parecia deslumbrante, cabelos escuros, olhos verdes marcantes e um sorriso que podia desarmar até o homem mais reservado. Mas sob essa beleza escondia-se uma fome perigosa. Lisa não estava apenas buscando amor. Ela buscava poder, riqueza e a emoção de destruir qualquer um que ficasse em seu caminho. Seu relacionamento com David começou em segredo, em conversas sussurradas em bares noturnos, nos momentos roubados após reuniões de negócios. Ela sabia que David era casado, sabia que Jade estava grávida, mas nada disso importava para ela. Aos olhos de Lisa, Jade não passava de um obstáculo, uma mulher frágil e ingênua, agarrando-se a um marido que já havia entregue seu coração a outra. Uma noite, Lisa chegou à mansão sem ser convidada. Jade, ainda usando seu vestido de maternidade, abriu a porta, confusa. Lisa, o que você está fazendo aqui? Jade a tinha conhecido uma vez, apresentada como uma parceira de negócios de David. Jade tinha sido educada, como sempre, mas algo na presença de Lisa a tinha deixado inquieta. Lisa sorriu docemente, carregando uma caixa de doces. Eu estava na vizinhança e pensei em dar uma passada, apenas uma visita amigável. Seu tom era doce, mas seus olhos brilhavam com algo afiado, algo que Jade não conseguia identificar. Lá dentro, Jade ofereceu chá. Elas se sentaram na elegante sala de estar. Lisa olhou ao redor, absorvendo os móveis caros, as fotos de família nas paredes, as roupas de bebê dobradas no sofá. O ciúme se contorceu em seu peito, mas seu sorriso nunca vacilou. Você deve estar animada, disse Lisa, tomando seu chá. Um bebê a caminho, uma casa tão grande, um marido bonito. Você realmente tem tudo. Jade corou levemente, colocando a mão na barriga.
Sim, me sinto abençoada. David e eu estamos dando um jeito. Suas palavras foram cautelosas, como se ela não quisesse revelar demais. Lisa inclinou-se para a frente, a voz mais baixa. Mas o casamento pode ser complicado, não é? Os homens ficam inquietos. Eles querem mais do que já têm. Às vezes, eles até querem liberdade. O comentário fez o coração de Jade pular uma batida. Ela forçou um sorriso, mas não conseguiu esconder o brilho de preocupação em seus olhos. Lisa viu e, por dentro, sorriu com triunfo. Plantar sementes de dúvida era o primeiro passo para destruir uma mulher. Nesse momento, David entrou. Seus olhos se arregalaram quando ele viu Lisa confortavelmente sentada com Jade. Lisa, ele disse rapidamente, a voz tensa. Eu não esperava você. Lisa se levantou, passando por Jade como se ela não estivesse ali. Ela deu um beijo no rosto de David, demorando um pouco mais do que o necessário. Surpresas podem ser divertidas. Ela sussurrou. Jade congelou, seu peito se apertando ao ver a troca. David evitou o olhar dela, mas a verdade pairava pesadamente no ar. Lisa foi embora logo depois, seus saltos ecoando no chão de mármore. Antes de sair, ela se virou para Jade com um sorriso que parecia mais um aviso do que uma despedida. E naquele sorriso arrepiante, Jade percebeu que Lisa não era apenas uma visitante. Ela era a tempestade que ameaçava destruir todo o seu mundo. As luzes da cidade brilhavam através das janelas fumê da suíte de hotel elegante. Era o tipo de lugar feito para o luxo, mas naquela noite estava encharcado de pecado. David sentou-se no sofá de couro, sua gravata solta, um copo de uísque na mão. À sua frente, Lisa estava deitada preguiçosamente na cama, uma perna cruzada sobre a outra, seu vestido vermelho brilhando sob a luz fraca. Você está hesitando de novo, disse Lisa, sua voz afiada apesar do sorriso brincalhão. Toda vez que você vê o rosto dela, você fraqueja. Você a ama, David, ou é apenas fraco demais para terminar o que começamos? A mandíbula de David se contraiu. Ele bebeu o uísque de uma vez antes de bater o copo na mesa. Eu não a amo, não mais, mas ela está carregando meu filho. Isso complica as coisas. Lisa riu friamente, o som ecoando como vidro quebrado. Um filho? Não seja ridículo. Essa criança não passa de uma corrente que te prende. Você realmente quer passar o resto da sua vida preso naquela casa, ouvindo as canções de ninar e os choros de bebê dela? Ou você quer liberdade, riqueza e eu? Os olhos de David ardiam em conflito. Ele olhou pela janela para a vasta cidade lá embaixo, depois de volta para Lisa. Você faz parecer tão simples. É simples, ronronou Lisa, deslizando da cama e caminhando em direção a ele. Ela se aproximou, os lábios roçando seu ouvido. Tudo o que você precisa fazer é puxar o gatilho, um tiro, e Jade se vai. Sem divórcio bagunçado, sem bens compartilhados, sem batalhas judiciais. Tudo, esta mansão, o dinheiro, a herança do seu pai, se torna seu, nosso. As palavras dela o prenderam como ganchos. Ele pensou no sorriso gentil de Judd, na maneira como ela ainda o olhava com confiança, apesar de sua crueldade. Uma parte dele sentiu uma pontada de culpa, mas o toque de Lisa a apagou. A mão dela deslizou sobre seus ombros, enraizando-o em seu mundo de desejo e ganância. Onde? David finalmente perguntou, a voz baixa, resignada. Os olhos de Lisa brilharam com triunfo. Fora da mansão. Tem que parecer um acidente, um assalto que deu errado. Ninguém vai suspeitar de você. Ela é frágil, vulnerável. Um tiro. E acabou. David recostou-se, fechando os olhos. A imagem de Jade dobrando roupas de bebê passou por sua mente, mas ele a afastou. Ele já tinha feito muitos compromissos em sua vida, mas este era o ponto sem volta. Lisa pressionou os lábios contra o pescoço dele. Pense nisso, querido.
Com ela fora, podemos começar do zero. Sem mais esconderijos, sem mais mentiras. Apenas nós dois, ricos e imparáveis. O relógio tic-taqueava alto no silêncio que se seguiu. David finalmente exalou, sua voz quase inaudível. Tudo bem, eu vou fazer. Lisa sorriu, um brilho perverso em seus olhos. Ela sabia que tinha vencido. Ela pegou a bolsa e tirou uma pequena pistola envolta em seda. Colocando-a na mão de David, ela sussurrou. Isso nos dará tudo. David olhou para a arma, seu reflexo o encarando do metal polido. E naquele momento, ele não percebeu que ao tramar a morte de Jade, ele estava cavando não a sepultura dela, mas a sua própria. A noite parecia mais fria do que o normal dentro da mansão, embora a lareira estivesse acesa. Jade sentou-se em silêncio à mesa de jantar, as mãos dobradas sobre a barriga inchada. Ela tinha passado o dia preparando a refeição favorita de David, frango assado, purê de batata e uma garrafa do vinho que ele preferia. Ela esperava desesperadamente que talvez aquela noite fosse diferente. Talvez ele a olhasse da maneira que olhava antes, com ternura em vez de desdém. Mas quando David entrou, seu rosto já estava sombrio. Ele jogou o casaco descuidadamente em uma cadeira e afrouxou a gravata, seus olhos evitando os dela. O perfume de Lisa agarrava-se a ele como uma lembrança cruel. Jade notou imediatamente, embora se forçasse a manter a calma. O jantar está pronto, ela disse suavemente, a voz carregando esperança. David olhou para a mesa e desdenhou. Frango de novo? Você não se cansa disso? Você acha que é isso que um homem como eu merece? As palavras a cortaram como facas. Jade abaixou o olhar, sua garganta se apertando. Eu pensei que você costumava gostar. Ele riu amargamente, servindo-se de uma taça de vinho. Isso foi há anos. Você se tornou previsível, Jade, chata. Seu peito doeu, mas ela manteve a compostura. Ela não podia chorar. Não agora. Pelo bem do bebê, ela tinha que se manter forte. Ela estendeu a mão, tentando diminuir a distância entre eles. David, eu sei que as coisas têm sido difíceis ultimamente, mas nós estamos prestes a ser pais, não podemos. Pare, ele a interrompeu, batendo o copo na mesa. Vinho tinto espirrou sobre a toalha de mesa branca, manchando-a como sangue. Não fale sobre essa criança como se isso mudasse alguma coisa. Você acha que ter um bebê vai nos consertar? Você é uma iludida. A respiração de Jade ficou presa. A única coisa que lhe dava esperança, seu filho ainda não nascido, não significava nada para ele. Sua mão instintivamente cobriu sua barriga, protegendo seu bebê de suas palavras cruéis. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela as piscou para longe, recusando-se a deixá-lo vê-la desmoronar. Eu estou tentando, David, ela sussurrou, a voz trêmula. Eu estou tentando nos manter juntos, por você, pela nossa família. Ele se inclinou mais, o rosto contorcido de desprezo. Família? Você acha que está me dando uma família? Você está me dando uma sentença de prisão. A crueldade em suas palavras esmagou seu espírito, mas Jade permaneceu em silêncio, engolindo sua dor. Em seu coração, ela disse a si mesma que não estava mais suportando essa humilhação por David. Ela estava suportando por causa da pequena vida dentro dela. Aquela criança era sua força, sua razão para continuar respirando mesmo quando seu mundo estava desabando. David empurrou a cadeira para trás com força, deixando a refeição intocada. Não espere por mim, eu vou sair. O som da porta da frente batendo ecoou pela mansão, deixando Jade sozinha, no silêncio sufocante. Ela olhou para a toalha de mesa manchada, suas lágrimas finalmente caindo. Pela primeira vez, ela sussurrou para seu filho com a voz quebrada. Eu vou te proteger, mesmo que isso me destrua. E lá fora, escondida nas sombras do jardim, Mirella observava pela janela,
seu coração se partindo ao testemunhar a dor de sua irmã. O que Mirella viu a seguir confirmaria seus piores medos sobre as verdadeiras intenções de David. A mansão brilhava com luz dourada naquela noite, a longa mesa de jantar arrumada com talheres polidos e copos de cristal. Jade, embora cansada, tinha preparado o jantar cuidadosamente. Ela queria que parecesse uma família de novo, para lembrar a David que ainda havia algo que valia a pena salvar. Seus pais estavam vindo, junto com Mirella, e ela esperava que a presença deles pudesse suavizar a frieza de seu marido. Mas quando a campainha tocou, o coração de Jade afundou. Ao lado de David estava Lisa, em um vestido preto elegante, sua beleza deslumbrante, mas sufocante. "Espero que você não se importe", disse David casualmente, seu braço roçando o de Lisa. Lisa estava por perto, e eu pensei que ela poderia se juntar a nós. Jade congelou, seu sorriso educado mascarando a tempestade interior. "Claro", ela respondeu suavemente, a voz trêmula. Ela podia sentir os olhos de Mirella fixos em David, já pressentindo o insulto escondido em seu gesto. O jantar começou de forma constrangedora. A mãe de Jade elogiou o cordeiro assado, tentando aliviar o clima. "Você se superou de novo, Jade. Está delicioso." "Obrigada, mãe", disse Jade, forçando o sorriso. Ela olhou para David, implorando silenciosamente para que ele reconhecesse seu esforço. Mas ele estava ocupado demais, servindo um copo de vinho para Lisa, sua atenção inteiramente voltada para ela. Lisa, com uma doçura que fez o estômago de Jade se revirar, inclinou-se para a frente e disse: "Você é realmente sortuda por ter uma esposa tão talentosa, David. Nem toda mulher poderia preparar um banquete desses estando grávida." Por fora, suas palavras eram um elogio, mas seu tom carregava uma malícia que apenas Jade e Mirella notaram. Era escárnio embrulhado em charme. O pai de Jade pigarreou. "Então, Lisa, o que exatamente você faz?" Lisa deu seu sorriso perfeito. Eu ajudo o David em alguns de seus negócios. Ele tem sido tão generoso, me ensinando tudo." A mão dela demorou no braço de David por um segundo a mais. Mirella segurou seu garfo com força. "Engraçado", ela disse calmamente. "Eu pensei que reuniões de negócios geralmente não aconteciam em jantares à luz de velas e drinques noturnos." A tensão aumentou. Os olhos de David se estreitaram em Mirella, mas Lisa apenas riu. "Você é afiada, Mirella. Não me admira que seja advogada." A mãe de Jade, desconfortável, tentou mudar o rumo da conversa, mas o estrago estava feito. A mesa de jantar se tornou um campo de batalha. Sorrisos eram armas, palavras eram punhais. Durante tudo, Jade permaneceu em silêncio, sua mão descansando protetoramente sobre sua barriga. Ela se sentia presa, humilhada em sua própria casa, assistindo ao homem que ela amava exibir sua amante diante de sua família. Quando a sobremesa foi servida, Lisa se inclinou para perto de Jade e sussurrou para que só ela pudesse ouvir. "Aproveite enquanto dura, querida. As coisas não serão assim por muito tempo." O sangue de Jade gelou. Ela olhou para Lisa, os olhos arregalados de medo. Mas Lisa apenas sorriu docemente, voltando ao seu lugar como se nada tivesse acontecido. Mirella notou a palidez de sua irmã e o tremor em suas mãos. Ela se inclinou e sussurrou. "O que ela disse?" Jade engoliu em seco, incapaz de falar. E naquele momento de silêncio, Mirella soube que a presença de Lisa naquele jantar não era apenas audaciosa. Era um aviso de algo muito mais sombrio por vir. Mirella dirigiu para a casa do jantar, com a mandíbula cerrada, seus pensamentos em fúria mais altos que o trânsito lá fora. Ela tinha assistido sua irmã suportar a humilhação em silêncio. Assistido David ostentar sua amante sob o mesmo teto que Jade tinha trabalhado
tanto para proteger. E a pior parte: Jade ainda o defendia, ainda o protegia da verdade. Mirella conhecia o coração de sua irmã. Jade sofreria infinitamente apenas para manter a família unida. Mas Mirella também sabia algo que Jade não sabia. David e Lisa não eram simplesmente cruéis. Eles eram perigosos. Na manhã seguinte, Mirella cancelou seus compromissos no tribunal e dirigiu direto para seu escritório, onde trancou a porta. Ela espalhou arquivos, puxou o laptop para perto e começou a cavar os negócios de David. Anos de advocacia a tinham ensinado que a verdade sempre deixa um rastro de papel. Em poucas horas, ela encontrou irregularidades. Grandes quantias de dinheiro tinham sido movidas silenciosamente da conta conjunta de David com Jade para uma conta offshore privada. E o nome de Lisa aparecia em transações disfarçadas de taxas de consultoria. O estômago de Mirella se contorceu. Isso não era apenas infidelidade. Era traição no nível mais profundo. David estava se preparando para cortar Jade de tudo. Mas o dinheiro era apenas uma peça do quebra-cabeça. Mirella precisava de uma prova de algo maior, algo inegável. Ela decidiu seguir David. Naquela noite, ela esperou em seu carro do lado de fora da mansão, com os faróis apagados. Pouco depois das 10, David saiu, vestido elegantemente, seu carro saindo dos portões. Mirella o seguiu cuidadosamente pelas ruas da cidade, até que ele parou em um hotel de luxo. Através de seus binóculos, ela observou Lisa sair de um táxi e se juntar a ele no lobby. Juntos, eles desapareceram no elevador. O pulso de Mirella acelerou, a raiva se misturando com o pavor. Ela tirou fotos com o celular, capturando cada detalhe. Ainda não era o suficiente, mas era um começo. 2 noites depois, ela o seguiu novamente. Desta vez, ela viu algo que gelou seu sangue. No estacionamento mal iluminado sob o hotel, David abriu o porta-malas de seu carro. Lá dentro, embrulhada em uma caixa preta, havia uma arma. A respiração de Mirella ficou presa na garganta enquanto ela levantava o celular e tirava várias fotos. Lisa estava ao lado dele, os lábios curvados em um sorriso, enquanto ela sussurrava algo que Mirella não conseguia ouvir. David acenou com a cabeça, a mão segurando a arma com uma certeza aterrorizante. As mãos de Mirella tremiam enquanto ela abaixava o telefone. Isso não era mais sobre infidelidade ou ganância. Era sobre a vida de Jade. Ela dirigiu para casa naquela noite, sua mente em disparada. Ela queria ligar para Jade imediatamente para avisá-la. Mas a lealdade teimosa de Jade preocupava Mirella. E se ela não acreditasse nela? E se confrontar David muito cedo apenas o empurrasse para agir mais rápido? Mirella percebeu que precisava de mais do que suspeita. Ela precisava de evidências inegáveis de que David estava planejando algo irreversível. Só então ela poderia proteger sua irmã. Na manhã seguinte, Mirella sentou-se em seu escritório, olhando para as fotos que ela tinha tirado. Seu telefone vibrou com uma nova mensagem de um número desconhecido. Ela abriu, e seu coração quase parou. A mensagem era uma única foto. Jade tirada secretamente de fora da janela de seu quarto na noite anterior. A mansão estava excepcionalmente silenciosa naquela noite. Os funcionários tinham sido dispensados mais cedo, deixando os grandes corredores escuros e vazios. Jade, exausta do longo dia, sentou-se no quarto do bebê, dobrando roupas minúsculas, cantarolando uma canção de ninar baixinho. Ela não sabia por quê, mas seu peito estava pesado, como se uma tempestade invisível estivesse se formando ao seu redor. Enquanto isso, em seu escritório, David se preparava. A arma que Lisa tinha lhe dado estava sobre a mesa, brilhando sob a luz da lâmpada. Ele a pegou, pesando-a na mão,
seu reflexo o encarando do metal polido. Sua mandíbula estava tensa, seus olhos vazios. As palavras de Lisa ecoavam em sua cabeça. Um tiro, David. Um tiro, e é tudo nosso. Ele colocou a arma em um coldre de couro sob o casaco e respirou fundo. Aquela noite era a noite. Chega de esperar, chega de hesitar. Ele se convenceu de que era o único caminho a seguir. Jade era um fardo, e removê-la significava liberdade. Liberdade com Lisa, liberdade com riqueza, liberdade das correntes de uma família que ele não queria mais. Ao sair do escritório, seus passos ecoaram pelo corredor. Ele parou na porta do quarto do bebê, observando Jade das sombras. Ela estava ajoelhada no chão, segurando um minúsculo macacão azul, sorrindo fracamente enquanto o pressionava contra a barriga. Seu estômago se revirou com a cena, mas ele afastou a sensação. Ele não podia permitir que o sentimentalismo destruísse sua decisão. Jade levantou a cabeça de repente, sentindo olhos sobre ela. David? Ela perguntou suavemente, sua voz terna, quase esperançosa. Sim, ele respondeu, entrando. Ele forçou um sorriso, o tipo que não chegava aos olhos. Eu só queria ver como você estava. Ela sorriu fracamente, seu rosto se iluminando apesar da frieza dele. Olha, ela disse, segurando a roupinha. Você acredita que em breve seremos pais? Por um segundo, David congelou. Um flash de memória. O dia em que Jade lhe contou que estava grávida. As lágrimas de alegria em seus olhos. A maneira como ela o abraçou com tanta força. Por um breve momento, a culpa o atingiu. Mas então o rosto de Lisa apareceu em sua mente. Sua voz sussurrando promessas de luxo e paixão. Sua expressão se endureceu. É tarde, ele disse friamente. Você deveria descansar. Jade assentiu, inconsciente da tempestade por trás de sua calma exterior. Ela se levantou lentamente, uma mão na barriga inchada, e caminhou em direção ao quarto. David a seguiu, cada passo mais pesado que o anterior. Quando eles entraram na suíte principal, ele fechou a porta atrás deles. O ar estava denso, sufocante. Jade sentou-se na beira da cama, ajeitando os travesseiros, enquanto David ficou em silêncio, sua mão roçando a arma escondida dentro do casaco. O relógio tic-taqueava alto na parede. 00:30. Chegou a hora. Ele tirou a arma lentamente, o clique metálico quebrando o silêncio. Jade levantou os olhos, arregalando-os em choque. David, o que você está fazendo? Sua voz tremeu, suas mãos cobrindo instintivamente a barriga. David levantou a arma, seu dedo se apertando no gatilho. E assim que a arma se alinhou com o peito de Jade, o som de uma porta rangendo no corredor quebrou o silêncio. O quarto principal estava sufocante em silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio e pelo fraco uivo do vento do lado de fora das janelas. O coração de Jade disparou enquanto ela olhava para a arma apontada diretamente para seu peito. Suas mãos trêmulas protegiam sua barriga inchada, sua voz mal sendo um sussurro. David, por favor, não enquanto eu estou carregando seu filho. Mas a expressão de David era de pedra. O peso de sua decisão pairava no ar como uma forca. Seu dedo se apertou no gatilho. Um puxão, e tudo terminaria. Então, passos. O som de movimento apressado ecoou do corredor. Os olhos de David piscaram em direção à porta, sua concentração vacilando por uma fração de segundo. E naquele momento, a porta se abriu com um estrondo. Mirella estava lá, ofegante, o rosto pálido, mas os olhos ferozes. David, abaixe isso! Ela gritou, sua voz imponente como um veredicto de tribunal. Jade ofegou de alívio. Mirella! Mas a mandíbula de David se contraiu. Ele não abaixou a arma. Em vez disso,
Ele se virou ligeiramente, apontando o cano entre as duas irmãs. Você não deveria estar aqui, ele rosnou. Isso não é da sua conta. Mirella deu um passo à frente, sua voz firme, embora seu coração batesse forte em seu peito. É da minha conta quando a vida da minha irmã está em jogo. Você acha que eu não sei o que você está fazendo? Eu vi as contas, David. As transferências offshore, as noites naquele hotel com a Lisa. Eu sei de tudo. Os olhos de David se estreitaram, a raiva fervendo sob a superfície. Você não sabe de nada. Mirella manteve sua posição, seus olhos nunca saindo dos dele. Eu sei o suficiente para te destruir no tribunal, o suficiente para garantir que você nunca mais veja a luz do dia. Jade, tremendo, sussurrou em meio às lágrimas. David, por favor, não é você. Podemos consertar as coisas. Suas palavras eram desesperadas, mas Mirella sabia que eram desperdiçadas. O homem que estava na frente delas não era o marido que Jade amou. Ele era um estranho, envenenado pela ganância e pela luxúria. David riu amargamente, seu aperto na arma se intensificando. Consertar as coisas? Não há nada para consertar. Você sempre foi fraca, Jade. E você, Mirella, sempre intrometida. Você acha que pode me parar? Mirella deu outro passo à frente. Se você puxar esse gatilho, David, você não vai apenas perder sua liberdade. Você vai perder tudo. Sua reputação, o nome de sua família, seu império. E a Lisa? Você realmente acha que ela vai ficar com você quando você for apenas um fugitivo? Pela primeira vez, um brilho de dúvida cruzou o rosto dele. A lealdade de Lisa era superficial. As palavras de Mirella cortaram mais fundo do que os apelos de Jade jamais poderiam. Aproveitando o momento, Mirella se aproximou, sua mão se movendo sutilmente em direção ao celular, escondido no bolso. Acabou, David. Vá embora enquanto ainda pode. Não cometa este erro. Mas os olhos de David ardiam de desespero. Ele olhou para Jade, seus olhos arregalados de terror, depois de volta para Mirella, sua mandíbula firme em desafio. Suas mãos tremiam, divididas entre a rendição e a destruição. Jade soluçou, agarrando a barriga. Por favor, David, se não for por mim, então pelo nosso bebê. O quarto estava elétrico de tensão. Uma palavra errada, um tremor de um dedo, e o sangue mancharia as paredes da mansão para sempre. David levantou a arma mais alto, sua decisão pendendo para a escuridão, quando de repente um barulho alto lá de baixo sacudiu a casa inteira, seguido pelo rugido de um motor potente lá fora. O estrondo ensurdecedor ecoou pela mansão, assustando a todos no quarto. David se virou para a porta. A arma ainda apertada em sua mão, seus olhos se estreitando em alarme. Mirella instintivamente se moveu para perto de Jade, protegendo-a como se seu corpo pudesse proteger sua irmã de uma bala. Momentos depois, o som pesado de botas ecoou da escadaria de mármore. O barulho cresceu, imponente, inflexível. Então as portas do quarto se abriram, e lá estava ele, Richard Hale, o bilionário recluso conhecido em toda a cidade. Alto, com ombros largos, vestido em um terno sob medida que brilhava mesmo sob as luzes fracas, a presença de Richard preencheu o quarto como uma força da natureza. Seus olhos afiados captaram a cena instantaneamente. Jade tremendo na cama, Mirella em desafio e David com a arma erguida em pânico. Abaixe isso, disse Richard firmemente, sua voz calma, mas poderosa. O lábio de David se curvou. O que diabos você está fazendo aqui? Richard deu um passo à frente sem hesitar. A verdadeira pergunta, David, é o que você está fazendo, apontando uma arma para sua esposa grávida? Eu já vi o suficiente para saber que você não é homem, apenas um covarde com uma arma. Os olhos de Jade se arregalaram em choque. Ela tinha conhecido Richard uma vez antes, em um gala de caridade, anos atrás. Ele tinha sido distante, intocável,
um homem que existia em um mundo acima do dela. Mas agora, lá estava ele, parado entre ela e a morte. A mão de David tremeu levemente, mas sua arrogância se impôs. Fique fora disso, Richard. Esta é a minha família, minha casa. Você não tem o direito de interferir. A expressão de Richard não mudou. Sua voz ficou mais baixa, mais fria. Você perdeu seu direito no segundo em que decidiu trocar amor por assassinato. A tensão no quarto se apertou como uma corda. Os olhos de Mirella se dirigiram para Richard, implorando silenciosamente para que ele mantivesse David distraído. Ela sabia que um movimento errado poderia acabar em tragédia. David riu, embora soasse mais como desespero. Você acha que o dinheiro lhe dá poder aqui? Isso é entre mim e ela. Ele gesticulou em direção a Jade com a arma e ela se encolheu. A mandíbula de Richard se endureceu. Você está certo, é entre você e ela. Mas eu não vou deixar uma mulher, especialmente uma mãe, ser assassinada na frente de seu filho. O impasse se estendeu, fazendo cada batida do coração soar mais alta do que a tempestade lá fora. A respiração de Jade era curta, sua mão apertando a de Mirella com força. Ela sussurrou: "Por favor, não deixe ele fazer isso." Os olhos de Richard se suavizaram brevemente quando encontraram os dela. Pela primeira vez em anos, Jade viu algo humano em seu olhar. Compaixão, fúria e uma promessa não dita. Então Richard fez sua jogada. Com a velocidade de um raio, ele se lançou para a frente, agarrando o pulso de David. A arma disparou, o tiro ensurdecedor, a bala alojando-se na parede, a centímetros da cabeça de Mirella. Jade gritou. Mirella se abaixou. Richard torceu o braço de David, a arma caindo no chão com um baque. Os dois homens lutaram violentamente, batendo contra os móveis, a luminária se estilhaçando, cacos de vidro se espalhando pelo chão. David rugiu de raiva, lutando com a força de um homem desesperado. Mas Richard era mais forte, movido não pela ganância, mas pela convicção. Ele imobilizou David contra a parede, punho erguido, quando de repente o som de sirenes de polícia ecoou lá fora, suas luzes vermelhas e azuis inundando as janelas da mansão. O caos dentro da mansão era ensurdecedor. A polícia invadiu os corredores, gritando ordens, enquanto Richard lutava com David no chão até que os oficiais arrancaram a arma de suas mãos. Mirella ficou parada, agarrando o peito, seu coração batendo forte por causa da quase morte. Mas em meio ao barulho, Jade soltou um leve grito, seus joelhos cedendo enquanto seu corpo balançava. Mirella, ela sussurrou fracamente, uma mão apertando sua barriga inchada. Seu rosto perdeu a cor, o suor escorrendo por sua testa. Então, antes que alguém pudesse reagir, Jade desabou no chão. "Jade!" Mirella gritou, caindo de joelhos ao lado dela. Ela segurou a cabeça de sua irmã, o pânico invadindo suas veias. "Fique comigo, por favor. Fique comigo." Richard se virou, sua expressão se apertando em alarme. Ele correu para a frente, ajoelhando-se ao lado delas. "Ela está perdendo muito sangue", ele disse, sua voz urgente, mas controlada. Suas mãos se moveram rapidamente, aplicando pressão no ferimento de Jade, onde a bala a tinha atingido de raspão durante a luta. Os policiais pediram uma ambulância, mas Richard não esperou. "Não há tempo", ele rosnou. Pegando Jade em seus braços, ele a carregou sem esforço, seu terno já manchado com o sangue dela. Mirella o seguiu de perto, suas lágrimas escorrendo, enquanto ela implorava à irmã para aguentar. Do lado de fora, a limusine preta de Richard ganhou vida. Ele entrou no banco de trás com Jade em seus braços, gritando para seu motorista: "Para o Hospital Santa Madalena, agora! Não pare por nada!" O carro acelerou, os pneus cantando no asfalto molhado. Dentro da limusine, a atmosfera era sufocante.
A respiração de Jade era superficial e irregular. Seus lábios tremeram quando ela sussurrou: "Meu bebê, por favor, salve meu bebê." O coração de Richard se apertou. Ele não era um homem que permitia que a emoção o dominasse. Mas, segurando Jade naquele momento, vendo-a lutar tanto por sua vida quanto pela de seu filho, algo dentro dele mudou. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, sua voz firme, mas tranquila. "Você vai ficar bem. Eu não vou deixar nada acontecer com você ou com seu filho." Mirella segurou a mão de Jade com força, as lágrimas caindo sobre os dedos entrelaçados. "Você não pode me deixar, Jade. Você está me ouvindo? Você sobreviveu a muita coisa para desistir agora. Lute, por favor. Lute." A limusine corria pelos semáforos vermelhos, as buzinas soando enquanto os carros desviavam para evitar o veículo em alta velocidade. Cada segundo parecia uma eternidade. As pálpebras de Jade tremeram, sua força se esvaindo. Ela mal conseguia ouvir os gritos de Mirella ou as garantias firmes de Richard. Em sua mente, ela via flashes, sua infância, os sorrisos calorosos de seus pais, o dia em que ela disse sim, e a primeira vez que sentiu seu bebê chutar. Ela sussurrou uma última palavra, mal audível: esperança. Richard se inclinou mais, sua mandíbula se apertando. "Aguente só mais um pouco." A limusine parou bruscamente em frente ao hospital. Médicos e enfermeiros correram com uma maca, tirando Jade dos braços de Richard. Eles a levaram para dentro, gritando ordens. "Pressão caindo. Prepare a sala de cirurgia. Precisamos de sangue imediatamente." Mirella tentou seguir, mas uma enfermeira a impediu. "Me desculpe, você não pode entrar." Richard ficou ao lado de Mirella, os punhos cerrados, seu rosto sombrio enquanto as portas duplas se fechavam. E do outro lado daquelas portas, a vida de Jade e a vida de seu filho, ainda não nascido, pendiam por um único fio. O corredor do hospital estava inundado com luz branca forte, mas para Mirella e Richard, parecia o lugar mais escuro da terra. Jade tinha sido levada às pressas para a cirurgia de emergência, seu sangue deixando um rastro carmesim nos azulejos do chão. As portas da sala de cirurgia se fecharam, deixando apenas o som assustador das máquinas e vozes abafadas. Mirella sentou-se tremendo em uma das cadeiras de espera, a cabeça entre as mãos. "Ela não pode morrer, Richard. Não assim. Não depois de tudo." Richard ficou parado, sua figura alta tensa com fúria contida, seus punhos cerrados tão fortemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. "Ela não vai morrer," ele disse friamente, mas sob seu tom de aço havia algo que Mirella nunca tinha visto nele antes. Medo. O tempo rastejou. Enfermeiros corriam com carrinhos de equipamentos, médicos davam ordens, e cada segundo parecia uma vida inteira. Mirella tentou se distrair orando baixinho, sussurrando o nome de Jade como um mantra. Mas Richard, ele nunca se moveu da porta. Ele ficou como um sentinela, seus olhos fixos na luz vermelha da cirurgia, brilhando acima. Dentro da sala de cirurgia, o corpo de Jade estava pálido e imóvel na mesa. Os médicos trabalhavam freneticamente, aspirando o sangue, reparando o tecido rasgado, monitorando o minúsculo batimento cardíaco que ainda pulsava dentro de seu útero. "Ela está perdendo muito", um cirurgião gritou. Outro respondeu: "Não podemos perdê-la. Mantenha o bebê estável." A mente de Jade flutuava na névoa entre a consciência e o nada. Ela via fragmentos, o sorriso gentil de sua mãe, Mirella segurando sua mão quando crianças, a promessa de casamento de David antes de se tornar veneno. E então, através da névoa, ela ouviu uma nova voz, forte e firme, chamando-a: "Não desista, lute, eu estou aqui." Era a voz de Richard. Embora ele não estivesse dentro da sala, Jade sentia sua presença ancorando seu espírito.
Ela estendeu a mão na escuridão, agarrando-se a essa força. Do lado de fora, Mirella se virou para Richard com olhos grandes e cheios de lágrimas. Por que você está fazendo isso? Você mal a conhece. O olhar de Richard nunca deixou a porta. Sua voz era tranquila, mas firme. Porque ninguém merece ser traído assim. Porque ela é inocente. E porque eu não consigo explicar, mas eu não vou deixá-la ir. Mirella o estudou, sentindo sinceridade sob sua compostura controlada. Pela primeira vez, ela se permitiu ter esperança de que talvez, apenas talvez, Jade tivesse alguém poderoso o suficiente para protegê-la da tempestade. Horas se arrastaram. Cada minuto se estendeu como uma eternidade, até que finalmente a luz vermelha acima da porta piscou e se apagou. Os cirurgiões saíram, suas máscaras abaixadas, o suor escorrendo de suas testas. Mirella se levantou de um salto. Como ela está? Como está minha irmã? O cirurgião-chefe suspirou pesadamente. Ela está estável por enquanto. Paramos o sangramento e o coração do bebê está forte. Mas as próximas 24 horas são críticas. Ela precisa de repouso e será monitorada de perto. Mirella explodiu em lágrimas de alívio, cobrindo a boca com as mãos trêmulas. Richard exalou lentamente, seus ombros finalmente relaxando. Mas seus olhos ainda estavam escuros, ardendo com determinação silenciosa. Enquanto Jade era levada de maca, pálida, mas respirando, Richard se aproximou, sua mão roçando a dela gentilmente. As pálpebras dela tremeram, e por uma breve segundo, seu olhar encontrou o dele. Mas naquele momento frágil, uma sombra apareceu no final do corredor, Lisa os observando com um sorriso que prometia mais perigo por vir. As luzes fluorescentes do hospital piscavam fracamente, projetando longas sombras no corredor silencioso. Richard permaneceu ao lado da cama de Jade, sua figura alta sendo uma guarda constante. Mirella também estava sentada perto, recusando-se a soltar a mão de sua irmã. Pela primeira vez em horas, havia paz, frágil, mas real. Mas a paz era a única coisa que Lisa não podia permitir. No final do corredor, seus saltos agulha batiam suavemente contra os azulejos enquanto ela se aproximava, seus lábios curvados em um sorriso que não chegava aos olhos. Ela tinha conseguido passar pela segurança, vestida com um uniforme de enfermeira que ela tinha conseguido subornando alguém. Em sua bolsa havia um pequeno frasco e uma seringa, cuidadosamente escondidos. Se David tinha falhado, ela não falharia. Lisa parou do lado de fora do quarto de Jade, observando-a através da pequena janela de vidro. Jade estava pálida, mas respirando, seu peito subindo e descendo lentamente. Mirella cochilava levemente na cadeira, exausta, enquanto Richard estava perto da janela, falando baixinho ao telefone com seu motorista. Perfeito. O coração de Lisa batia com euforia. Ela sempre soube que David era fraco demais, hesitante demais para terminar o trabalho. Mas ela era diferente. Ela era impiedosa, eficiente, imparável. Se Jade sobrevivesse, tudo pelo que Lisa tinha trabalhado desabaria. Mas se Jade morresse silenciosamente naquela cama de hospital, tudo ainda poderia ser salvo. Ela entrou silenciosamente, seus passos suaves como sussurros. A voz de Richard era abafada enquanto ele se virava, de costas para o quarto. Mirella se mexeu levemente, mas não acordou. Os olhos de Lisa brilhavam enquanto ela se aproximava da cama, sua mão apertando a seringa escondida em sua bolsa. Jade se mexeu, suas pálpebras se abrindo fracamente. Sua visão embaçada capturou uma figura parada perto dela, mas ela não conseguia focar. Mirella? Ela sussurrou fracamente. Lisa se inclinou, seus lábios roçando o ouvido de Jade. Não, querida, não é a Mirella. Os olhos de Jade
se arregalaram em choque, sua voz fraca tremendo. Você? O que você está fazendo aqui? O sorriso de Lisa se alargou, cruel e impiedoso. Terminando o que David não pôde, sua mão escorregou da bolsa, a seringa brilhando sob a luz fraca. Ela a aproximou do braço de Jade, sua voz baixa e venenosa. Isso será rápido. Ninguém jamais saberá. Os lábios de Jade se abriram em um suspiro desesperado. Sua mão se moveu, estendendo-se para Mirella, mas sua irmã permaneceu adormecida, inconsciente do perigo iminente. O aperto de Lisa se intensificou, pronta para injetar a agulha. Mas naquele momento, a voz de Richard cortou o quarto como uma lâmina. O que diabos você está fazendo? Lisa congelou. Richard estava atrás dela agora, seu telefone caído no chão, seus olhos em chamas de fúria. Sua figura imponente projetava uma sombra sobre ela, e naquele instante, a fria compostura que ela carregava vacilou. Mirella acordou de um sobressalto, seus olhos arregalados ao ver Lisa pairando sobre Jade com a seringa. Ela saltou de sua cadeira, gritando: "Fique longe dela!" Lisa se virou, o pânico piscando em seu rosto, mas ela não estava pronta para se render. Porque antes que alguém pudesse impedi-la, Lisa se lançou para a frente com a seringa, mirando diretamente no peito de Jade. A seringa cortou o ar, brilhando sob a dura luz do hospital. O tempo parecia desacelerar enquanto Lisa se lançava em direção à cama, seu rosto contorcido de desespero. Mirella gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Richard se moveu como um raio, agarrando o pulso de Lisa no meio do golpe, a agulha parando a apenas centímetros acima do peito de Jade. "Solte!" Lisa sibilou, seu corpo tremendo de raiva. Ela se contorceu violentamente, tentando se libertar do aperto de ferro de Richard, mas a força dele a dominou, forçando sua mão para trás. Mirella correu para o lado de Jade, segurando sua irmã com força. "Está tudo bem, Jade. Você está segura. Nós estamos com você." Mas os olhos arregalados de Jade contavam outra história. O medo a consumia, mas algo mais se agitava debaixo dele. Pela primeira vez desde que seu pesadelo começou, ela sentiu um fogo se acender em seu peito. Ela tinha sido a vítima, a sofredora silenciosa, a mulher que suportou a humilhação pelo bem de seu filho. Mas deitada ali, com Lisa pairando sobre ela como um abutre, Jade percebeu algo vital. Se ela não lutasse, perderia tudo. "Não", Jade sussurrou, sua voz tremendo, mas se firmando a cada palavra. "Não mais", Lisa rosnou, ainda lutando contra Richard. "Fique deitada, sua garotinha patética. Você não pode escolher como isso acaba." Mas Jade escolheu. Convocando cada grama de força restante em seu corpo, ela se levantou, suas mãos se estendendo para agarrar o braço de Lisa. Seu aperto foi surpreendentemente forte, surpreendendo até a si mesma. Com um súbito impulso, Jade puxou Lisa para a frente, desequilibrando-a. A seringa escorregou de seus dedos, caindo inofensivamente no chão. Lisa ofegou, chocada com o desafio de Jade. "Você!" A respiração de Jade era ofegante, seu rosto pálido, mas seus olhos brilhavam com uma fúria que ninguém havia visto antes. "Você não vai tocar no meu filho", ela cuspiu, sua voz tremendo de poder. Por um momento, o quarto congelou. As lágrimas de Mirella caíam livremente, enquanto o orgulho enchia seu peito. A expressão de Richard também mudou. Ele esperava que Jade desmoronasse, mas em vez disso, ela estava se erguendo. Lisa se debateu novamente, desesperada para escapar, mas Richard a jogou contra a parede, prendendo-a com uma força inabalável. "Já chega!" ele gritou, sua voz ecoando no ar. Enfermeiros correram para o quarto, ofegando com a cena. Mirella apontou furiosamente. "Ela tentou matar minha irmã. Chamem a segurança agora."
Lisa, ofegante, sorriu apesar de ter sido pega. Você acha que isso muda alguma coisa? David não vai desistir. Você ainda não está segura, Jade. Jade a encarou, sua mão pressionada protetoramente sobre a barriga. Talvez não, mas eu não tenho mais medo de você. Os seguranças entraram, arrastando Lisa para fora, enquanto ela gritava maldições pelo corredor. Sua voz estridente se desvaneceu até que apenas o silêncio permaneceu, deixando Jade, Mirella e Richard nos destroços da tentativa de assassinato. Jade se afundou contra os travesseiros, tremendo de exaustão. Mirella segurou sua mão com força, sussurrando: Eu sabia que você tinha essa força dentro de você. Eu sabia. Richard se aproximou, sua voz baixa, mas firme. Ela está certa, Jade. Esta noite você provou algo. Não importa o que eles joguem em você. Você é mais forte do que eles jamais serão. Jade fechou os olhos, abraçando a barriga, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Mas desta vez, elas não eram apenas lágrimas de medo, eram lágrimas de despertar. E enquanto Richard e Mirella trocavam olhares preocupados, nenhum deles percebeu que David já havia escapado da custódia policial. A luz do sol da manhã se espalhou pelas persianas do hospital, banhando o quarto de Jade em ouro. Ela estava sentada, seu corpo frágil envolto em cobertores, sua mão repousando gentilmente sobre a barriga. Dias se passaram desde o ataque de Lisa, e embora seu corpo ainda estivesse fraco, algo dentro de Jade tinha mudado. Ela não era mais a mulher silenciosa e submissa que suportou a humilhação por amor. Ela era uma mãe, uma sobrevivente, e pela primeira vez ela se sentia uma guerreira. Mirella sentou-se ao lado dela, folheando documentos legais. David ainda está desaparecido. A polícia está procurando por toda parte, mas nós dois sabemos que ele não vai parar. Ele está desesperado demais. Jade ouviu em silêncio, sua mandíbula se apertando. Ela se lembrou dos olhos frios de David, do som do gatilho, da traição que quase custou sua vida. A dor ainda era forte, mas em vez de afogá-la, ela a impulsionava. Então nós nos preparamos, ela disse firmemente. Se ele voltar, eu estarei pronta. Eu não serei sua vítima de novo. Richard, que estava parado em silêncio perto da janela, virou-se para encará-la. Ele estudou Jade com um novo respeito nos olhos. Você fala sério, ele disse calmamente. Jade assentiu. Passei muito tempo sendo fraca. Pelo meu filho, por mim mesma, eu não posso mais ser aquela mulher. Mirella apertou a mão dela, as lágrimas brotando em seus olhos. Essa é a Jade que eu sabia que estava lá dentro, forte, corajosa, imparável. A voz profunda de Richard cortou o ar. Se você está falando sério, então você precisará de mais do que coragem. Você precisará de proteção e precisará se reconstruir, não apenas sua força, mas seu poder. Jade olhou para ele confusa. Poder? Richard se aproximou. O tipo que torna homens como David e Lisa impotentes. Influência, recursos, confiança. Eu posso te ajudar, Jade, mas você terá que abraçar uma nova versão de si mesma. Nas semanas seguintes, Richard cumpriu sua promessa. Ele apresentou Jade a aliados de confiança, advogados, especialistas em segurança e até mesmo estilistas. Lentamente, peça por peça, Jade começou a se desfazer de seu antigo eu. Foram-se os vestidos de maternidade simples e a postura tímida. Com o encorajamento de Mirella e o apoio de Richard, Jade se viu mais alta, falando mais firmemente, olhando no espelho e vendo não uma vítima, mas uma mulher renascida. Uma tarde, Mirella trouxe um vestido sob medida, elegante, mas imponente. Experimente, ela disse com um sorriso. Jade hesitou a princípio, mas quando ela o vestiu e viu seu reflexo, a respiração ficou presa. Ela parecia majestosa, poderosa, como uma rainha erguendo-se das cinzas.
O olhar de Richard demorou nela, admiração não dita, mas clara. Agora, ele disse suavemente, o mundo verá quem você realmente é. Jade colocou a mão na barriga, sussurrando para seu filho. Nós vamos ficar bem. A mamãe está mais forte agora. Seus olhos se endureceram quando ela se virou para Mirella. Que David venha. Que o mundo veja. Eu não tenho mais medo. Pela primeira vez, Mirella sorriu com verdadeiro alívio. Então vamos derrubá-lo. Jade assentiu, a determinação queimando em seus olhos. Ela estava pronta para enfrentar David. Pronta para clamar por justiça. Não apenas para si mesma, mas por cada momento que ele tentou roubar dela. Mas enquanto ela abraçava sua nova força, David estava tramando seu retorno com uma vingança mais feroz do que nunca. Enquanto Jade estava começando a se curar e a recuperar sua força, Lisa não tinha terminado. Mesmo atrás das grades de uma cela temporária, ela encontrou maneiras de tramar. Sua prisão tinha virado notícia, mas em vez de vergonha, Lisa viu uma oportunidade. Com a ajuda de seu advogado e alguns repórteres ansiosos por um escândalo, ela criou uma nova história, uma que pintava Jade não como uma vítima, mas como uma manipuladora. Em poucos dias, tabloides e sites de fofoca explodiram com manchetes chocantes. Jade Mota fingiu ataque por simpatia e dinheiro. Esposa grávida manipula o coração de bilionário. Fotos de Jade sendo levada de maca para o hospital foram estampadas nas primeiras páginas, acompanhadas de narrativas distorcidas. Lisa alegou que Jade tinha encenado todo o tiroteio com a ajuda de Richard, na esperança de ganhar a simpatia do público e garantir apoio financeiro do bilionário. Na mansão, Mirella bateu um jornal na mesa, seu rosto queimando de raiva. Isso é calúnia. Ela está distorcendo tudo. Olhe isso! Eles estão dizendo que você fingiu desmaiar naquela noite. Jade sentou-se em silêncio, suas mãos tremendo enquanto segurava o jornal. As mentiras doíam mais fundo do que qualquer ferida. Ela quase morreu. A vida de seu filho pendia por um fio, e agora o mundo estava questionando sua verdade. Como eles podem acreditar nela? Ela sussurrou. Como as pessoas podem pensar que eu faria algo assim? Richard entrou no quarto, sua mandíbula tensa, seu telefone vibrando com mensagens de parceiros de negócios e veículos de mídia. Porque mentiras são mais fáceis de vender do que a verdade, ele disse gravemente. Lisa sabe como jogar com a mídia. Ela está se pintando como a mulher incompreendida e você como a esposa dissimulada. Mirella cerrou os punhos. Podemos processá-la. Podemos acabar com isso legalmente. Richard balançou a cabeça. Ainda não. Se reagirmos rápido demais, parecerá desespero. Precisamos de provas. Evidências inegáveis para destruir as mentiras dela de uma vez por todas. Jade engoliu em seco, seus olhos brilhando. Eu não me importo com as manchetes. Eu me importo com meu filho. Se as pessoas pensam que eu sou uma fraude, o que acontece quando meu bebê nascer? Em que tipo de mundo eles vão crescer? Mirella tocou o braço dela suavemente. Nós vamos limpar seu nome, Jade. Eu prometo. Ela não vai vencer. Mas Lisa era implacável. Naquela noite, uma entrevista de televisão foi ao ar. De trás das grades de sua cela, Lisa se inclinou para a câmera, seus olhos arregalados com falsa sinceridade. Eu só queria ajudar David, ela disse suavemente. Mas Jade, ela sempre foi ciumenta. Ela queria a fortuna de David para si mesma, e quando isso não foi suficiente, ela encontrou outro homem rico para ter pena dela. Ela não é a vítima aqui. Ela é a vilã. Milhões assistiram. E assim, sussurros começaram a se espalhar na cidade. Dúvidas surgiram nas conversas. Será que Jade era realmente a esposa inocente que todos pensavam que ela era? Ou era ela a mentora que Lisa a pintava para ser? De volta à mansão,
Jade desligou a televisão, suas mãos tremendo. Pela primeira vez desde que encontrou sua força, ela sentiu-a vacilar. E se as pessoas acreditarem nela? Ela sussurrou. Richard se aproximou, sua voz firme. Então nós faremos com que eles vejam a verdade. E quando o fizermos, Lisa nunca mais se recuperará. Mas enquanto Richard jurava protegê-la, uma nova manchete surgiu. David tinha escapado da custódia e não estava em lugar algum. A tempestade do lado de fora da mansão rugia como se estivesse ecoando o caos dentro do coração de Jade. As mentiras de Lisa estavam envenenando o público, e a fuga de David da custódia pairava sobre eles como uma sombra. Mirella andava de um lado para o outro no escritório, seus olhos afiados examinando o quarto em busca de respostas. Precisamos de algo sólido, ela murmurou. Prova, evidências que possam destruir David e Lisa de uma vez por todas. Jade sentou-se na cadeira de couro, exausta, mas determinada. Tem que haver algo. David, ele sempre guardou segredos. Ele pensava que era inteligente, mas eu o conheço. Ele esconde coisas por perto. Sua mão repousava protetoramente sobre sua barriga, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Se ele queria me apagar, então em algum lugar ele deixou a verdade para trás. Richard se encostou na mesa, seus braços cruzados. Onde ele a esconderia? Sua voz era calma, mas firme, a voz de um homem acostumado a navegar em tempestades. Jade pensou profundamente, revirando as memórias. Então a ficha caiu. O escritório, ela sussurrou. Há um cofre, escondido atrás da pintura de seu pai. Ele me disse que era apenas para documentos de negócios, mas ele nunca me deixou chegar perto dele. Os olhos de Mirella se afiaram. Então é por onde começamos. Juntas, elas se moveram para a parede onde estava pendurada uma grande pintura a óleo do falecido pai de David. Richard a levantou sem esforço, revelando um cofre de aço embutido na parede. Mirella se agachou, passando os dedos sobre o teclado. Claro que está trancado. Você sabe a senha? Jade balançou a cabeça. Não, mas eu me lembro de ele usar datas, aniversários. Tente a nossa data de casamento. Mirella digitou os números. O cofre apitou e piscou em vermelho. Incorreto. Richard interveio. Que tal algo pessoal para ele? O ego dele não o deixaria escolher nada conectado a você. Os olhos de Jade se arregalaram. O aniversário do pai dele. Mirella tentou novamente. Desta vez o cofre se abriu com um clique. A porta pesada se abriu e lá dentro havia pilhas de documentos, pendrives e maços de dinheiro. Mirella tirou uma pasta grossa e a abriu na mesa. Seus olhos se arregalaram. São transferências eletrônicas, contas offshore, pagamentos para Lisa. Isso é tudo. Jade se inclinou para a frente examinando as páginas. Cada uma era um punhal de traição. Ele estava movendo dinheiro por meses, tudo pelas minhas costas. Suas mãos tremiam, mas sua voz ficou mais firme. Isso prova tudo. Ele e Lisa não estavam apenas tendo um caso. Eles estavam construindo uma vida sobre a minha destruição. Richard pegou um pendrive. O que está nisso pode ser ainda mais poderoso. E-mails, gravações, qualquer coisa que eles não queriam que o mundo visse. Mirella assentiu, seus instintos de advogada entrando em ação. Com isso, podemos esmagar as mentiras de Lisa e acabar com o reinado de terror de David. Mas temos que ter cuidado. Se eles perceberem que temos isso, eles não vão parar por nada para nos silenciar. Jade fechou a pasta com as mãos trêmulas, seus olhos brilhando com uma força recém-descoberta. Então não vamos esperar. Vamos a público. Vamos mostrar a verdade ao mundo. Antes que Mirella pudesse responder, um barulho repentino ecoou do corredor. Um rangido no chão de madeira. A cabeça de Richard se ergueu, seus instintos afiados como navalhas. E quando eles se viraram para a porta, uma sombra se moveu.
David já estava dentro da mansão. O ar do escritório ficou gelado quando o rangido do chão ecoou. Jade congelou, seu coração batendo forte contra as costelas. Richard instintivamente se moveu para a frente, seu corpo se tornando um escudo, enquanto Mirella agarrava a pasta de evidências incriminatórias mais perto de seu peito. Das sombras, David se moveu para a luz. Suas roupas estavam desalinhadas, seu rosto pálido, mas contorcido de raiva. A arma que ele tinha perdido estava de volta em sua mão, seu cano brilhando sob a luz da lâmpada. Seus olhos, injetados de sangue e selvagens, piscavam entre cada um deles como um predador escolhendo qual presa atacar primeiro. Ora, ora, David zombou, sua voz baixa e venenosa. Revirando meu cofre, é? Essa é a minha vida que vocês estão segurando nas mãos? Meu futuro? Vocês realmente acham que podem tirá-lo de mim? A respiração de Jade ficou presa, mas ela se levantou apesar das pernas trêmulas. Essa não é a sua vida, David. É dinheiro roubado, mentiras, a prova de tudo que você e a Lisa fizeram comigo. A risada dele era vazia, cruel. Roubado? Não, Jade. Ganho. Cada negócio, cada dólar, cada noite que a Lisa e eu passamos planejando, era tudo para a liberdade. E você quer estragar tudo porque não conseguiu simplesmente desaparecer como deveria. A voz de Richard cortou como aço. Abaixa a arma, David. Isso acabou. O olhar de David se voltou para ele, seus lábios se curvando em um sorriso amargo. Claro, o bilionário acha que pode aparecer e bancar o herói. Diga-me, Richard, como é resgatar uma mulher que nunca pertenceu a você? Você acha que ela vai te amar por isso? Ou você está apenas colecionando mais um troféu? Richard não vacilou. Isso não é sobre mim. Isso é sobre Jade. E o seu tempo acabou. Por um momento a tensão se estendeu, como vidro prestes a se estilhaçar. Então a expressão de David escureceu. Seus olhos se fixaram em Mirella, que estava segurando a pasta de evidências. Lentamente, de forma deliberada, ele ergueu a arma e a apontou para a cabeça dela. Me dê a pasta, ele sibilou. Agora, ou eu meto uma bala no cérebro da sua irmã. Jade. Mirella congelou, seu peito subindo e descendo rapidamente, mas ela não se moveu. Você não vai vencer, David. Mesmo se você me matar, a verdade virá à tona. A voz de David se elevou, a loucura invadindo cada palavra. Eu não tenho mais nada a perder. Você entende isso? Nada. Se eu for para baixo, vou arrastar todos vocês comigo. Os joelhos de Jade cederam. Ela se forçou a dar um passo à frente, sua voz tremendo, mas forte. Não a machuque, David. Isso acaba comigo. Você me quer, não é? Então deixe a Mirella fora disso. David inclinou a cabeça, estudando-a. Seu aperto na arma se intensificou, e por um momento parecia que ele a apontaria para Jade. Mas então, com um movimento súbito e violento, ele se lançou em Mirella, pressionando o aço frio contra a têmpora dela. Mirella ofegou, a pasta quase escorregando de suas mãos. Jade gritou, avançando, mas Richard segurou seu braço, detendo-a. Os olhos de David ardiam com insanidade enquanto ele rosnava. Mais um passo e sua preciosa irmã morre. E assim que seu dedo se curvou em volta do gatilho, a porta atrás dele se abriu com um brilho ofuscante de luzes vermelhas e azuis da polícia. O tribunal estava em tensão. Repórteres se aglomeravam do lado de fora, suas câmeras piscando enquanto David era escoltado algemado pela entrada principal. Sua imagem, antes impecável, estava destroçada. Seu terno pendia frouxamente em sua figura, seus olhos escuros e vazios. Cada manchete gritava seu nome, marcando-o como um monstro. Mas David ainda se portava com arrogância, sorrindo para as luzes piscantes como se fosse intocável. Dentro do tribunal,
Jade sentou-se com Mirella e Richard ao seu lado. Ela usava um vestido simples, mas elegante. Sua postura forte apesar da fadiga que persistia de seu calvário. Sua mão repousava protetoramente sobre a barriga. Os sussurros da plateia a cercavam, alguns solidários, outros envenenados pelas mentiras de Lisa. Jade os ignorou. Naquele dia, a verdade finalmente falaria. Mirella organizou as evidências, seus olhos afiados e focados. A pasta do cofre secreto de David estava sobre a mesa, junto com o pendrive agora carregado com e-mails e gravações incriminatórias. Ela se inclinou para perto de Jade. Temos o suficiente para enterrá-lo. Mantenha-se forte. O juiz entrou e o julgamento começou. A promotoria apresentou o caso. Tentativa de assassinato, conspiração, fraude, lavagem de dinheiro. Cada acusação era mais pesada que a anterior. Os jurados ouviam atentamente enquanto Mirella, atuando como advogada de Jade, apresentava os documentos, as transferências e até mesmo as imagens de vídeo capturadas pela câmera de segurança do vizinho, mostrando David com a arma. O advogado de defesa de David tentou argumentar, pintando Jade como manipuladora, ecoando a história fabricada por Lisa. Mas Mirella foi implacável. Isso não é apenas uma traição a uma esposa, ela declarou, sua voz ecoando pela câmara. Esta é a destruição calculada da vida de uma mulher, pelo homem em quem ela mais confiava. David a encarou, sua mandíbula cerrada, mas ele permaneceu em silêncio. Então, as portas do tribunal se abriram. Ofegos encheram o ar quando Lisa entrou, vestida impecavelmente, sua maquiagem impecável, seu sorriso doce. Embora ainda estivesse enfrentando acusações, seus advogados tinham negociado uma chance para ela testemunhar. E ela tinha escolhido testemunhar para a defesa. O estômago de Jade se revirou quando Lisa subiu ao púlpito. Mirella murmurou baixinho. Lá vem a cobra. Lisa cruzou as mãos delicadamente, sua voz pingando com falsa inocência. David nunca quis machucar Jade. Ele estava sob pressão. Jade exagerou tudo por simpatia. Ela queria fazê-lo parecer um monstro para que pudesse correr para os braços de outro homem, Richard Hale. Todos os olhos se voltaram para Richard, que estava sentado calmamente, embora sua mandíbula estivesse tensionada com raiva contida. O promotor se levantou. Senhorita Lisa, você está dizendo que o vídeo de David segurando uma arma é falso? Lisa sorriu. Eu estou dizendo que as coisas nem sempre são o que parecem. Jade sempre foi dramática. Sussurros de surpresa ecoaram pelo tribunal. Os punhos de Jade se cerraram. Seu coração batia forte, mas em vez de lágrimas, fogo encheu seu peito. Ela se levantou lentamente, interrompendo o processo. Se a Lisa quer distorcer a verdade, então vamos tocar as gravações reais. Mirella imediatamente pegou o pendrive e o entregou ao promotor. O juiz permitiu. Momentos depois, o tribunal foi preenchido com a voz de David, fria e clara. Um tiro e Jade se vai. Sem divórcio, sem tribunal. Apenas nós, Lisa, ricos e imparáveis. A plateia explodiu. O rosto de Lisa perdeu a cor quando sua própria voz se seguiu. Faça isso agora, David. Faça por mim. E enquanto a evidência era tocada para todos ouvirem, David de repente se levantou, batendo as mãos na mesa, seu próximo movimento chocando a todos. O tribunal explodiu em caos quando David bateu os punhos na mesa da defesa. Seu rosto estava ruborizado, seus olhos selvagens, cuspe voando de sua boca enquanto ele gritava. Essas gravações são falsas mentiras. Ela me armou. O juiz bateu o martelo repetidamente. Ordem no tribunal, Sr. David. Controle-se ou eu o declararei em desacato. Mas a máscara de David finalmente tinha se quebrado. O empresário calmo e polido que ele fingia ser havia sumido.
substituído pelo homem desesperado que todos agora viam por quem ele realmente era. Um criminoso pego em sua própria armadilha. Lisa encolheu-se em sua cadeira, sua fachada perfeita caindo, enquanto os sussurros enchiam a plateia. Mirella se levantou, sua expressão calma, mas afiada. Vossa Senhoria, se me permite, as gravações não são a única evidência. Há mais. David congelou, sua cabeça se virando para ela. Não, ele murmurou baixinho. Sua mão agarrou a borda da mesa, como se estivesse se preparando para o impacto. Mirella entregou um envelope lacrado ao promotor. Dentro estão documentos recuperados do cofre privado do réu, transferências bancárias, cartas e acordos assinados, ligando David e Lisa a contas fraudulentas no exterior. O promotor abriu o envelope, tirando folhas de papel cheias de registros de transações e assinaturas. Essas contas foram usadas para desviar milhões de fundos conjugais, excluindo a senhora Jade Mota completamente. Ofegos encheram o recinto. Os jurados se inclinaram para a frente, examinando os documentos exibidos na tela grande. Cada assinatura era de David. Cada transferência era inegável. Jade ficou imóvel, sua mão agarrando a barriga enquanto ela ouvia. Por tanto tempo, ela se sentiu impotente, ignorada. Mas ali, na frente do mundo, a verdade finalmente estava aparecendo. Richard sentou-se ao lado dela, sua presença firme a ancorando. Ele sussurrou baixinho. É isso, ele não pode escapar disso. Mas Mirella não tinha acabado. Ela acenou para o promotor, que inseriu um pendrive no projetor do tribunal. E finalmente, ela disse, sua voz cortando o barulho, nós temos evidência de vídeo. A tela piscou, então exibiu imagens de segurança granuladas da garagem da mansão. David podia ser visto abrindo o porta-malas de seu carro. Ele tirou a caixa preta da arma, seus movimentos afiados e deliberados. Lisa estava ao lado dele, seu sorriso visível mesmo através da baixa resolução. A voz de David ressoou pelos alto-falantes. Hoje à noite, fora da mansão, um tiro e acabou. A resposta de Lisa veio em seguida, arrepiante e clara. Faça isso, sem mais atrasos. O tribunal ficou em silêncio. O júri trocou olhares horrorizados. Até mesmo o rosto severo do juiz se suavizou com nojo. David se lançou em direção à tela, sua voz falhando. Isso não é real. Eles estão me incriminando. Mas ninguém mais acreditava nele. Suas palavras soavam ocas, desesperadas, quebradas. Mirella ficou alta, sua voz firme como um martelo batendo no último prego. A verdade está bem ali. Jade nunca foi a manipuladora. Ela foi a vítima de um plano calculado para acabar com a vida dela. E agora, todos podem ver. O juiz se inclinou para a frente, seu martelo erguido. A evidência é esmagadora. Este tribunal irá... Mas antes que ele pudesse terminar, David pegou uma caneta da mesa e se lançou em direção a Jade, gritando o nome dela como uma maldição. O tribunal explodiu em pânico quando David se lançou para a frente, com a caneta na mão como uma adaga. Jade gritou. Richard saltou de seu assento e 2 oficiais derrubaram David antes que ele pudesse alcançá-la. A caneta bateu no chão, inofensiva, mas o estrago já estava feito. O júri ofegou, horrorizado com a loucura dele, enquanto o juiz batia o martelo furiosamente. Ordem! Ordem! O juiz trovejou. Sr. David, seu comportamento selou seu destino. Mais um surto e eu o farei ser removido permanentemente deste tribunal. David lutou contra os oficiais, as veias de seu pescoço saltando. Ela me arruinou. Ela destruiu tudo. E vocês todos apenas sentam aí e acreditam nas mentiras dela. Sua voz falhou, selvagem e quebrada. Jade segurou a barriga, tremendo, mas o braço de Richard a envolveu protetoramente. Mirella se inclinou, sussurrando. Está quase acabando. Ele está se enterrando.
Mas então todos os olhos se voltaram para Lisa. Ela estava sentada rigidamente no púlpito das testemunhas, o rosto pálido como um lençol. Pela primeira vez, sua confiança vacilou. Ela podia ver isso nos olhos dos jurados. A maré tinha virado. Se David fosse para baixo, ela iria com ele. Seu advogado se inclinou, sussurrando urgentemente em seu ouvido. Os dedos de Lisa se apertaram no apoio do braço, sua mente correndo. Naquele momento, ela fez sua escolha. Sobrevivência. Vossa Senhoria, Lisa disse de repente, sua voz alta o suficiente para silenciar o tribunal. Eu preciso contar a verdade. A cabeça de David se virou para ela, seus olhos arregalados de traição. Não se atreva, ele gritou, lutando contra o aperto do oficial. Lisa o ignorou. As lágrimas brotaram em seus olhos, embora todos pudessem ver que foram cuidadosamente fabricadas. David me forçou a fazer tudo. Ele me ameaçou. Ele disse que se eu não o ajudasse, ele me arruinaria. Eu estava apavorada. Sim, eu estava lá, mas eu nunca quis machucar Jade. O tribunal ofegou. David rugiu de raiva. Mentira! Você me implorou para fazer isso. Você planejou tudo comigo. Os lábios de Lisa tremeram, enquanto ela olhava para o júri, sua voz falhando. Ele está tentando me arrastar junto, mas eu juro, eu fui manipulada. Jade é a verdadeira vítima. Eu fui fraca, mas eu nunca quis que ela morresse. Os olhos de Mirella se estreitaram. Ela se inclinou para Judd. Ela está se virando contra ele. Ela está sacrificando-o para se salvar. O promotor aproveitou o momento. Senhorita Lisa, você está disposta a testemunhar completamente contra David, sob juramento? Lisa hesitou apenas um segundo antes de assentir rapidamente. Sim, eu vou contar tudo, cada detalhe de seu plano. Apenas, por favor, entenda, eu estava com medo. O rosto de David se contorceu de horror. Sua cobra, depois de tudo você me trai? Sua voz falhou em uma risada maníaca. Você acha que eles vão acreditar em você? Você acha que vai sair ilesa disso? Ninguém me trai e sobrevive. O juiz bateu o martelo novamente. Chega! Oficiais, retirem o réu deste tribunal imediatamente. Enquanto David era arrastado para fora, seus gritos ecoavam pela câmara. Eu vou te matar, Lisa. Eu vou matar todos vocês. Lisa enterrou o rosto nas mãos, fingindo soluçar. Mas o olhar afiado de Mirella não se convenceu de sua atuação. Ela sussurrou para Richard. Ela não está confessando por culpa. Ela está se salvando. E ainda é perigosa. E enquanto o tribunal se acalmava, Jade sentiu um arrepio, porque os olhos de Lisa se moveram para ela, com um sorriso tão pequeno que prometia que essa batalha não tinha terminado. O tribunal estava tenso na semana seguinte, quando o julgamento chegou à sua conclusão. Repórteres enchiam cada assento disponível, suas canetas rabiscando furiosamente. Câmeras prontas para capturar a queda do homem outrora elogiado como um empresário de sucesso. David estava acorrentado na mesa da defesa, seus olhos vazios. Sua postura, antes orgulhosa, estava curvada em derrota. Lisa sentou-se no lado oposto, sua beleza ofuscada, seu sorriso desaparecido. Ela tinha testemunhado contra ele, mas suas lágrimas tinham secado, deixando para trás uma mulher exposta e desesperada. Jade entrou silenciosamente, sua mão repousando sobre a barriga, sua presença digna. Mirella e Richard a ladeavam, assegurando enquanto os sussurros se espalhavam pela multidão. Apesar das mentiras, apesar da humilhação, ela mantinha a cabeça erguida. Ela não era mais a esposa quebrada. Ela era a sobrevivente que todos estavam assistindo. O martelo do juiz trouxe o silêncio. Este tribunal revisou as evidências apresentadas. Imagens de vídeo, registros financeiros, depoimentos e gravações. Os crimes cometidos pelo réu são graves. Tentativa de assassinato, conspiração,
fraude e peculato. Sua voz era pesada com autoridade. Portanto, eu sentencio David Hale à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ofegos encheram o recinto. O peito de Jade subiu bruscamente, uma onda de alívio caindo sobre ela. Mirella apertou sua mão, sussurrando. Acabou. Ele nunca mais pode te machucar. Mas David não aceitou a sentença em silêncio. Ele riu, um som vazio e amargo que ecoou contra as paredes de mármore. Prisão perpétua? Você acha que isso importa para mim? Ela tirou tudo de mim. Seus olhos se fixaram em Jade, o veneno escorrendo de cada palavra. Aproveite sua pequena vitória, Jade, porque quando ela se virar contra você, e ela vai, você verá que eu era o único que realmente te conhecia. Oficiais o arrastaram para longe, seus gritos se desvanecendo na distância. Jade exalou lentamente, fechando os olhos. Pela primeira vez em meses, as correntes de medo ao redor de seu coração se soltaram. Mas a batalha não tinha acabado. O juiz voltou seu olhar para Lisa. Quanto à senhorita Lisa Carter, seu envolvimento nesta conspiração é inegável. No entanto, devido à sua cooperação e depoimento, sua sentença será significativamente reduzida. Lisa sentou-se mais ereta, a esperança piscando em seus olhos. O juiz continuou. Você servirá 10 anos na prisão. A mandíbula dela se apertou, sua máscara se rachando pela primeira vez. 10 anos. Não era a liberdade que ela esperava. Não era a vida de luxo que ela tinha sonhado. Ela olhou para o outro lado da sala para Jade, seus olhos ardendo de inveja e raiva. Jade encontrou seu olhar calmamente, sem mais se encolher. Pela primeira vez, Lisa não tinha poder sobre ela. Quando a sessão foi encerrada, os repórteres cercaram Jade, disparando perguntas. Como você se sente sabendo que seu marido foi sentenciado? Você acha que a punição de Lisa foi justa? O que vem a seguir para você? Jade fez uma pausa, então respondeu com firmeza. O que vem a seguir é a vida. Para mim, para meu filho. Nós sobrevivemos. E agora, vamos viver. As câmeras piscaram descontroladamente, capturando a imagem de uma mulher que não estava mais quebrada, mas renascida. Enquanto Richard a guiava pela multidão, sua mão firme em seu ombro, Mirella sussurrou com alívio. Finalmente acabou. Mas o olhar de Jade permaneceu, inquieto, no rosto de Lisa, enquanto os guardas a levavam embora. Porque mesmo atrás das grades, o sorriso frio de Lisa parecia prometer que essa história não havia terminado. Semanas após o julgamento, a cidade estava alvoroçada com uma história muito diferente. As manchetes não questionavam mais a inocência de Jade, elas celebravam sua sobrevivência. Revistas a chamavam de A Mulher que se Levantou das Cinzas. Programas de TV a convidavam para entrevistas, mas Jade recusou todos. Ela não queria ser um espetáculo. Ela queria recuperar sua vida em silêncio, para si mesma e para seu filho. Mas Richard tinha outros planos. Uma noite, ele se aproximou dela com um convite na mão. Haverá um gala de caridade na próxima semana, ele disse, sua voz profunda e firme. É para mulheres que sobreviveram à violência doméstica. Eles querem que você seja a convidada de honra. Jade hesitou. A ideia de ficar na frente das câmeras novamente fez seu peito apertar. Eu não sei se estou pronta para isso. Richard se inclinou mais, seus olhos suaves. Você não precisa estar pronta. Você já está. Você mostrou mais força do que qualquer um poderia imaginar. Isso não é sobre eles, é sobre você. Estar lá vai lembrar a cada mulher que está assistindo que elas não estão indefesas. Mirella, que estava ouvindo por perto, sorriu. Ele está certo, Jade. Você não está mais apenas sobrevivendo, você está liderando. A noite do gala chegou e Jade estava em frente ao espelho, vestida com um vestido de safira profunda.
Seu cabelo caía suavemente sobre os ombros, seus olhos brilhando não com dor, mas com resiliência. Quando ela olhou para seu reflexo, ela não viu mais a esposa quebrada. Ela viu uma rainha. No grande salão de baile, lustres brilhavam no alto e as câmeras piscavam enquanto Jade pisava no tapete vermelho. Richard caminhou ao lado dela, sua mão a apoiando gentilmente enquanto a multidão explodia em aplausos. Os sussurros que antes duvidavam dela tinham sumido. Agora havia apenas admiração. Lá dentro, a atmosfera estava repleta de elegância. Jade foi guiada para o palco, onde o anfitrião a apresentou como uma mulher cuja história nos lembra que a esperança pode surgir das noites mais escuras. Jade respirou fundo, sua mão repousando protetoramente sobre sua barriga, e começou a falar. Sua voz tremeu no início, mas ficou mais firme a cada palavra. Por muito tempo, eu acreditei que o silêncio era força. Eu suportei, pensando que amor significava sacrifício. Mas o silêncio quase me custou tudo. Hoje, eu estou aqui não como uma vítima, mas como uma mãe, uma irmã e uma mulher que encontrou sua voz de novo. Para cada mulher que se sente presa, quebrada ou esquecida, você é mais forte do que imagina, e você nunca está sozinha. O salão de baile explodiu em aplausos, muitos enxugando as lágrimas dos olhos. Mirella aplaudiu orgulhosamente, seu coração inchado. Mais tarde, enquanto a música enchia o salão, Richard guiou Jade para uma varanda tranquila. As luzes da cidade brilhavam abaixo deles. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio, o ar fresco da noite roçando seus rostos. Finalmente, Richard falou, sua voz baixa, quase hesitante. Jade, eu construí impérios. Eu enfrentei inimigos, mas nada jamais importou mais para mim do que te manter segura. Em algum lugar no caminho, eu percebi que eu não quero apenas te proteger. Eu te amo. A respiração de Jade ficou presa, seus olhos arregalados enquanto ela se virava para encará-lo. Mas antes que ela pudesse responder, uma figura se moveu nas sombras da varanda, observando os dois com intenção perigosa. A sombra na varanda se moveu, e Richard instantaneamente se colocou na frente de Jade, seus instintos protetores afiados como sempre. Mas era apenas um repórter que tinha se desviado demais da multidão, rapidamente afastado pela segurança. Ainda assim, o susto lembrou Jade de algo vital. O perigo sempre pode espreitar, mas ela não era mais a mulher frágil que antes tremia em silêncio. Ela tinha Richard, ela tinha Mirella, e o mais importante, ela tinha a si mesma. Ela se virou para Richard, seu coração batendo não de medo, mas de algo muito mais poderoso. Sua confissão ainda ecoava em seus ouvidos. Eu te amo. Por um momento as palavras a falharam. Então ela pegou a mão dele, sua voz suave, mas resoluta. Richard, eu nunca pensei que poderia amar de novo depois de tudo que eu perdi. Mas você esteve lá quando eu mais precisei de alguém. Você não apenas me salvou, você me devolveu minha força. E sim, eu te amo também. Os olhos dele se suavizaram, e pela primeira vez em anos, um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Richard. Ele se inclinou, dando um beijo gentil na testa dela, uma promessa silenciosa de que nenhum mal a tocaria novamente. Meses depois, a vida de Jade tinha se transformado completamente. David estava cumprindo sua sentença de prisão perpétua, seu nome desonrado, sua riqueza perdida. Lisa, sentenciada a 10 anos, descobriu que sua beleza e charme não significavam nada atrás das grades. Ela escreveu cartas para ex-amigos, implorando por ajuda, mas ninguém respondeu. A mulher que antes tramava por luxo agora vivia em vergonha. Seu futuro havia desmoronado. Enquanto isso, Jade deu à luz um menino saudável.
No momento em que ela o segurou em seus braços, as lágrimas escorreram por seu rosto. Nós conseguimos, ela sussurrou. Você e eu, nós sobrevivemos. Mirella estava ao lado dela, embalando o recém-nascido como se fosse seu, o orgulho brilhando em seus olhos. Richard, parado perto da cama do hospital, mal conseguia conter a emoção que surgia dentro dele. Ele tinha construído torres de vidro e aço, mas isso, Jade e o filho, era a maior fundação de sua vida. Anos se passaram, e a mansão que antes tinha sido a prisão de Jade se tornou seu santuário. O riso encheu seus corredores novamente. Ela e Richard se casaram em uma cerimônia tranquila, cercados por Mirella, seus pais e seus amigos mais próximos. Mais tarde, Jade deu à luz uma segunda criança, uma menina com os olhos da mãe e o espírito forte do pai. Juntos, eles construíram uma família não de riqueza ou status, mas de amor e resiliência. Uma noite, enquanto Jade embalava sua filha para dormir, ela refletiu sobre sua jornada. Ela se lembrou da arma apontada para ela, das noites de humilhação, dos momentos em que ela pensou que sua vida tinha acabado. Mas ela também se lembrou do fogo que tinha surgido dentro dela, da força que ela tinha descoberto, dos aliados que ficaram ao lado dela. Richard entrou no quarto do bebê em silêncio, passando o braço sobre os ombros dela. Você ainda pensa no passado? Ele perguntou gentilmente. Jade beijou a testa de sua filha, sorrindo suavemente. Eu penso, mas não com dor mais. Isso me lembra de quão longe nós chegamos. Isso me lembra que não importa o quão escura a vida fique, sempre há um caminho de volta para a luz. Richard beijou a mão dela, sua voz firme. E você, Jade? Você é essa luz. Ela olhou para ele, seus filhos dormindo pacificamente por perto, e sentiu a verdade se instalar profundamente em seu coração. Ela não era mais uma vítima, não era mais apenas uma sobrevivente. Ela era uma rainha, poderosa, amada e inquebrável. E enquanto a noite envolvia seu lar, Jade sabia que este era o final que David e Lisa nunca poderiam roubar. Uma vida de amor, paz e triunfo. Então é aqui que nossa história chega ao fim. Meus caros amigos, vocês ainda estão aqui comigo agora? Se estão, então algo na jornada de Jade tocou seu coração de alguma forma. E talvez, apenas talvez, isso nos lembre de algo que frequentemente esquecemos, que mesmo em nossas horas mais sombrias, nunca estamos verdadeiramente indefesos. Marco Aurélio uma vez disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. A dor de Jade se transformou em resiliência, e sua tragédia se tornou um novo começo. Se a história dela te emocionou, deixe que ela seja um lembrete de que a cura é possível, que a luz pode ser encontrada após a escuridão. E se você acredita que mais pessoas deveriam ouvir mensagens como essa, por favor, curta, compartilhe este vídeo e se inscreva em nosso canal. Juntos, vamos continuar espalhando esperança, força e amor.